pessoal, tudo bem? O Moodcast hoje é um pouco diferente, é um Moodcast em ritmo de férias. A gente está passando aqui para fazer uma retrospectiva, onde a gente vai mostrar um trechinho de cada dos convidados falando com o seu melhor, o seu essencial. Também queria agradecer a todos por esse ano de 2022, onde a gente pôde ter um resultado muito satisfatório, agradecer nossos clientes, seguidores, todo mundo que acompanha nossas redes. Quem não acompanha ainda, eu vou pedir para que siga, se inscreva, isso ajuda muito a gente. E vamos ver como ficou essa retrospectiva? O que a gente entende por inovação? André, inovação é tudo aquilo que a gente traz de novo ou de diferente para dentro da empresa. Então pode ser incremental, pode ser radical, pode ser no produto, pode ser no serviço, num processo. E o legal é que dentro dos pequenos negócios é onde a gente mais consegue inovar. Por incrível que pareça, por ser uma empresa mais flexível, que se ajusta mais rapidamente, não precisa de altos investimentos ou muitas tecnologias, a inovação pode ser muito simples. A Receita ela não vai pegar exatamente a nota fiscal daquele serviço, mas você tem que informar através de uma nota fiscal mensal, quinzenal, o que você faturou. Você fala que tem que ter uma saída para cruzar com as entradas. Sim, basicamente isso. Exatamente. E no caso de eu emitir uma nota e meu cliente falar assim, eu não quero CPF, eu não quero CNPJ, eu não quero dar os meus dados. Como que eu faço? Eu emito para quem? Pro além? Eu acho que até uma certa, desculpa, né? Até um certo pretexto, um pezinho ali pro empresário, né? Porque ele fala assim, mas o meu cliente ele não quer nota fiscal. Exato, isso é uma coisa que a gente ouve muito. Eu não quero, como que eu vou fazer? Como que eu vou emitir nota se o cliente não quer? Então a Receita fala, eu não quero saber qual é o seu cliente, eu só quero que você tire uma nota para mim tributar o imposto em cima dela. Para pagar os impostos ali em cima. Exato. Então você não precisa colocar o CPF ou o CNPJ da empresa. Você pode tirar uma nota com o valor do seu faturamento. André, energia solar é um tópico muito interessante hoje no mundo corporativo, no mundo da pessoa física também, né? E as pessoas entendem hoje isso como uma economia muito grande. A energia solar, na verdade, ela transforma a energia do sol, através de células de silício, né, em energia de corrente alternada que você injeta na rede da concessionária. E isso faz com que você, através de um relógio bidirecional, que é instalado através de todo o processo que é desenvolvido, faz com que as pessoas tenham uma economia de até 95% na conta de energia. Nossa, é muita coisa mesmo. É bastante. Esse negócio, então, não é só marketing. 95% de economia não é só aquela chamada, assim. É realmente o que pode ser são vários fatores que têm que ser analisados, né? Uhum. Mas a gente já chegou a case de sucesso de cliente que pagava 12 mil reais de conta de energia, hoje paga 125 reais. Nossa Senhora, não... E agora você vai trabalhar em casa. Eu tenho que ter um termo aditivo, uma mudança de contrato. Como que funciona essa parte? Existem dois tipos de situação. Existem a contratação do trabalhador para prestar serviço no regime de teletrabalho e existem aqueles casos em que o trabalhador já prestava o serviço da maneira presencial e existe a vontade, seja dele, seja do empregador, de transferência do regime para o regime de teletrabalho. Quando ocorrer essa vontade, essa transferência deverá ser feita por mútuo acordo entre as partes e deverá ser registrada em um aditivo contratual. Após feita essa transferência, aí vem uma jogada. O empregador, por vontade própria, de maneira unilateral, poderá reverter o trabalhador que está exercendo seu cargo em regime de teletrabalho para o regime presencial. Voltar para o presencial, você fala? Para voltar para o presencial, ele pode solicitar que o trabalhador retorne de maneira unilateral e deverá conceder o prazo de 15 dias para que esse trabalhador se organize e volte a prestar os serviços nas dependências da empresa. Tem que ser um foco na empresa, o bem-estar dos funcionários, porque ela começa com sintomas muito sutis, né? Então, de cara, assim, é difícil com que
as pessoas notem, com o passar do tempo e com a gravidade, né, do nível que a pessoa vem, porque assim, começa a pessoa só trabalhando muito, a vida dela é trabalhar, e é um excesso, né, uma demanda muito grande de trabalho. Então, muitas coisas podem ocasionar, por exemplo, a empresa exigir muito do funcionário, mas também não fornecer o material necessário que aquele funcionário precisa para trabalhar. Então, cria-se uma exaustão no funcionário, porque ele está tentando dar conta da demanda inteira, mas ele não tem nem material para isso. Por isso que é muito comum em médicos, né, em assistente social, bombeiro, policiais. Então, é um pouquinho sutil no começo. Então, eu acho que as empresas, elas precisariam, os líderes, né, eles tinham que estar com esse olhar mais humanista. Como que esse funcionário se comporta? Ele pega muita coisa para ele não divide com os colegas. Em determinados momentos começa a causar conflito, porque a pessoa começa a tratar os colegas com frieza. Então, cria-se um desgaste, né, eu acho que para a equipe toda e para a pessoa que está desenvolvendo a síndrome. Falando sobre segurança no trabalho, na prática, o que a gente entende por segurança no trabalho? André, segurança do trabalho é a capacidade de uma organização cuidar dos seus funcionários para que eles vão ao seu trabalho, desempenhem o seu trabalho e voltem para suas casas em saúde e seguros. Isso basicamente é o que... Basicamente, para isso eu preciso de uma estrutura, ter uma boa estrutura, bons profissionais, bons treinamentos, formando uma cultura forte de segurança. Esse negócio de formar cultura aí, falar mais. Que é importante para as Sim. empresas. As empresas precisam desenvolver cultura. A gente trabalha, Sim. a Mood em si trabalha muito com Sim. cultura Sim. dentro das empresas. A gente percebe em alguns clientes, inclusive, que falta uma cultura. Ninguém sabe o que faz, como faz, cada hora faz uma coisa. Sim. E a gente vem trabalhando para implementar uma cultura nas empresas. E a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Você pode fazer o plano que for, tiver na cultura, É bem isso, vai- cara. Acontece. vai sobreviver. Gerenciar pessoas é uma coisa que eu peguei gosto após fazer meu MBA. Fiz na FGV sobre gestão de pessoas. Isso me deu foi um divisor de águas para mim, porque eu era totalmente de exatas, pensamento lógico, raciocínio sistêmico, e aí eu caí agora no mundo de humanas, digamos assim, de perfis. Então eu consigo ter uma liderança muito melhor com meus funcionários hoje. Hoje somos um time de 10 pessoas, cada um com um aspecto, cada um com uma característica diferente. E aí eu consigo lidar com cada um e está sendo muito mais efetivo minha liderança hoje com a equipe. Que top, né? É até uma lição importante que a gente aprende, né? A gente é muito binário, né? Pessoas de exato, é binário, sim ou não, preto, branco. Os engenheiros. Os engenheiros, né? E quando a gente cai falar com pessoas ou com outras empresas, não é tão lógico o negócio, assim, né? Você tem que entender por que tal colaborador, tal empresa age de um jeito e realmente Com certeza. Vamos pôr, essa ginga Com certeza. não cai no número 0 e 1 ali binário, Eu né? acho que uma das principais características é você identificar o perfil, a personalidade está adequada àquela posição. Exato. Pois se não tiver, não adianta você querer motivar, porque não vai dar. Como que seria uma diversificação para uma conta que você sugere, assim, para um primeiro momento, para contas PJs ou para... Claro que não é o preciso, mas é uma ideia geral. Como que faz essa diversificação? Vamos lá. Na pessoa física é um pouquinho mais diferente, porque tem perfil diferente, como a gente já mencionou. Os perfis das empresas são mais conservadores. Então, para você diversificar as suas carteiras de investimento na PJ, que é um perfil mais conservador, a gente precisa de prazo. Então, o caixa da empresa, ele literalmente fica na maior liquidez, né? Com resgates em D+1, para explicar o que é D+1, eu peço o resgate hoje, amanhã ele está na minha conta. Legal. Ou em D+0, que aí no mesmo dia está na minha conta. Esse é o caixa. Tá. A partir daí, a gente tem outros investimentos que pedem prazos de resgate ou datas de liquidação. As datas de liquidação são de 1 ano, 2 anos, vai depender da conversa, vai depender do prazo da empresa. E os fundos de investimento, eles têm dias de resgate, que são, como eu falei,
dê mais 1, dê mais 15, dê mais 30. Então esse escalonamento é a forma que a gente consegue diversificar. Então na o renda portfólio dele não necessariamente pode estar segmentos de produto, mas em em datas. datas e prazos, exatamente. O assessor pode auxiliar esse pequeno e médio empresário que estão começando ou que não tem uma estrutura tão grande assim. Eu vou ser bem direto. Eu acredito que ele precisa primeiramente saber se ele precisa naquele exato momento de um assessor de imprensa. Por quê? Porque muitos empresários às vezes confundem um assessor de imprensa com algo de ostentação. Tá? Então, por exemplo, assim, eu quero... Pra dizer, eu tenho um assessor de imprensa. Entendeu? Às vezes ele nem sabe o que o assessor de imprensa faz. Eu brinco com o meu time, eu falo, nossa, tem uma equipe de assessoria de imprensa aqui pra mim. Às vezes, André, ele nem sabe o que o assessor de imprensa faz. Às vezes ele não tem a necessidade naquele momento. Então, o primeiro passo é saber o que eu preciso para minha empresa agora. Qual que é o meu planejamento. A partir do momento que você sabe, por exemplo, um cara que está começando agora, ele precisa contratar as redes sociais? Ele precisa de um evento corporativo? Ele precisa de assessor de imprensa? Não. Eu quero começar por aqui, ó. Então, a partir do momento que ele sabe o que ele vai querer, aí ele vai ver se é necessário assessor de imprensa ou não. A assessoria de imprensa, eu costumo dizer para o meu cliente que ele é a cereja do bolo. Então, você posiciona a sua comunicação estratégica em rede social, com network, para depois você divulgar isso em veículos de comunicação para falar assim, ó, isso aqui tá pronto. É como uma loja de sapato. Você primeiro arruma a vitrine para depois impulsionar aquela sua venda. Vamos lá, eu que vou atender esse cliente. O que tá escrito no espelho lá? Seja bem-vindo, André. Cara, um detalhe que custa... Falar o nome, irmão. Todo mundo gosta de ser notado. Quem que não gosta de ser recebido pelo nome? Quanto te custa isso, né? Quanto me custa isso? Eu te Escrever 3 conto a cada um mês pra cada barbeiro. Por cada caneta pra escrever no espelho. Que top, né, cara? A gente tem uma criação de querer ser muito competitivo em relação ao homem, né? Então eu tinha que profissionalmente entender que eu poderia ser tão boa quanto um homem. Até eu entender que na verdade eu não sou um homem. Entendeu? Assim, é muito fácil, eles são iguais, a gente é todo mundo igual. Nós não somos iguais, somos bem diferentes. Pera lá, né? E é assim, com certeza. Eu não tinha essa intenção, porque eu queria muito o meu profissional, né? Então eu terminei a faculdade, fui fazer ginecologia e obstetrícia, fui fazer oncologia, aí fiz sexualidade humana também, só que eu não fiz um ano, né? Queria operar, trabalhar, então, aí sim, crescer na carreira, porque você perde muito tempo estudando. Aquela gana, né? Aquela gana. Para chegar numa certa posição profissional, até a hora que você engravida e você vai para trás profissionalmente. A verdade é essa. Então, eu acho que ter tido a base de me formar naquilo que eu queria, ok, mas eu poderia ter feito isso engravidado. Percebe muito o dono do negócio pôr na mão na massa. Muito. Em vez de gerenciar o negócio, em vez de administrar, em vez de fazer com que a empresa atinja os objetivos, ele muitas vezes está resolvendo o problema do cotidiano, do dia a dia, e aquilo ali parece que consome ele, não sobra tempo, né? André, isso aí é um dos erros também, né? Ai, Daphne, mas sou só eu na empresa, né? Ou eu empresa, né? Ou, se eu não fizer, não funciona. Então, muitos empresários que eu atendo vão para o operacional e ficam lá. Quando até pode ter outros colaboradores, outras pessoas ao redor dele, mas ele tem uma dificuldade muito grande de tirar a mão. Comentou comigo nos bastidores sobre o mapa astral, que existem alguns setores, no caso 12. Isso. Correto? Exatamente. Fala um pouco mais o que são esses setores aí, como que isso pode se conectar ou estar relacionado ao mundo empresarial. Quando a gente fala das empresas, a gente vai olhando para o setor 1, a gente sabe que ali está a liderança, né? Todos os gestores da empresa estão ligados ao setor 1. E ali a gente vê se há bloqueio, se não há bloqueio, né? Aí o setor 2, são as finanças da empresa. No setor 3, a gente diria que é o marketing da empresa. O setor 4 é a forma do relacionamento, é a empresa como família.
né? Como que as pessoas se relacionam dentro dessa empresa. O setor 5 é como essa empresa é vista, né? Como ela é prestigiada ou não prestigiada, né? O setor 6 seria o chão de fábrica, chão de loja, seriam os funcionários, né? Os colaboradores. O setor 7 são os sócios. Quem realmente precisa se adequar a essa lei? Todo empresário, toda empresa, ela tem que se adequar. E ela, na verdade, André, ele fala assim, olha, mas eu só tenho um funcionário. Mesmo com um funcionário, porque o RH tem que ter implementado a lei de proteção de dados. Vai desde o processo de recrutamento e seleção ali? Isso, exatamente. Até na rotina do dia a dia das empresas. Na rotina do dia a dia. Então, o funcionário já tem direito a essa proteção dos dados que ele fornece para a empresa. Previamente. Então, não tem como você dizer, olha, minha empresa é pequena e eu não preciso implementar. Todos têm que implementar. O que acontece é que em empresa pequena, a gente tem outros tipos de prazo e a implementação é um pouco mais simples do que para uma empresa grande. Mas a implementação é necessária em qualquer empresa. Existem pontos ali importantes numa empresa, né? Financeiro, vários ali, gestão de pessoas, que sem esse tipo de trabalho a coisa não acontece. O marketing, normalmente, ele está ligado com tudo. Quem estudou marketing sabe, porque dentro do marketing a gente estuda sobre finança, estuda sobre gestão de pessoas, estuda sobre... todas as áreas de uma empresa passam pelo marketing. Então, o marketing, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser olhado com carinho e também não se resume a vendas, né? Muita gente acha que marketing é venda. Vamos falar sobre vendas, então é o setor de marketing. Não. Para vender, uma empresa precisa estar completa. Tem que ter tudo, né? E o cara do marketing ele tem que saber olhar para tudo. Se ele não sabe olhar, ele não vai ter assim, uma percepção para que essa venda aconteça e aconteça de forma recorrente, aconteça sempre, né? Nós tivemos essa escola de nascer, nossos avós e minha bisavó já era empreendedora, né? Então, assim, a gente tem uma história de pioneirismo na nossa família que não começa comigo quando eu empreendi com as noites românticas, começa com nossos bisavós vendendo algodão doce na Praça 9 de Julho, em Sorocaba, abrindo a janela de um casarão e trazendo uma máquina que nem existia e vendendo algodão doce ali. Então, e quando a gente tem toda essa história familiar de empreendedorismo, isso também só não basta. A gente precisa estudar, né, o empreendedorismo. A gente precisa ter um apoio de pessoas profissionais para ajudarem a gente a empreender, porque... quando eu conversei com a Fernanda a primeira vez, eu falei, Fernanda, eu tenho uma missão que eu adoro, ajudar mulheres a empreenderem, né? Porque não é fácil. E às vezes as pessoas olham para nós duas e falam, mas vocês tiveram sorte, vocês nasceram nesse meio, vocês nasceram com tudo pronto para isso. Não, porque ninguém vê os tombos, né? O que eu falo muito é assim, a nossa vida não é de Instagram, né? A nossa vida real é de... Por trás da rede social existe uma realidade diferente, né? Existe. É muito comum encontrar empresário que ele tá de olho lá no topo, mas ele esquece que tem um processo e ele não tá disposto a passar pelo processo. Só que é o topo. E essa é a grande dificuldade. E você colocar na cabeça dele que existem degraus a ser alcançados, que a gente precisa definir muito bem através de metas, para que ele chegue no resultado macro que ele está querendo, porque o que é o sucesso? É um empilhamento de micro-resultados que você vai alcançando. Então, a gente mostrar e convencer que é preciso pagar o preço para ter o resultado, e aí que divide, né? Aí que separa as pessoas que realmente vão viver o sucesso das pessoas que vão viver uma vida de queixa. O que faz um colunista social? Olha, o colunista social ele faz cobertura de eventos para, no meu caso, uma mídia impressa. Claro que existem colunistas sociais digitais, de revista, até de rádio,
né? Até mesmo de rádio, existe o colunismo social nessas diversas vertentes. A minha, que eu gosto, que eu curto, é fazer o colunismo social para mídia impressa, para o jornal impresso, que está sobrevivendo até hoje. Ainda tem demanda para isso? Tem um público fiel? Muito fiel. Tem um público, claro, que é um pouquinho de mais idade, né? Um público mais formador de opinião, que já tem aquela vivência daquele auge do glamour das colunas sociais da década de 60, 70, 80 e 90, né? Depois, com o advento da internet, das redes sociais, começou, eu não digo a decair, mas foi ficando para um segundo plano, né? E esse público é fiel até hoje, e esse público gosta de sair no jornal impresso. A comunicação interna da minha empresa, como que está a comunicação no geral? Será que eu estou deixando claro para os meus colaboradores quais são os meus propósitos, quais são os meus objetivos, onde eu quero que a empresa chegue, o que eu espero daquela pessoa? Eu acho que é olhar para os colaboradores como o verdadeiro capital humano, porque é o que eles são. Olhar como seres humanos que estão ali, né, do teu lado, que vão trabalhar e impulsionar a empresa junto com você e valorizar. Eu acho que essa questão da valorização e do reconhecimento é algo que fideliza, né? É algo que desperta, fala, puxa, eu faço parte, eu sou daqui, eu estou junto com eles, né? Não é algo cingido. O que é contoterapia? A contoterapia é uma modalidade terapêutica que utiliza o conto para envolver e despertar nas pessoas ideias, reflexões, desenvolvimento. Não é tão novo assim, sabe, André? Porque a contoterapia, ela é baseada na tradição oral. Desde sempre a gente escuta conto, né? Essa modalidade terapêutica, ela pode ser aplicada em terapia, nas escolas, na educação e no desenvolvimento no mundo do trabalho, que é a minha especialização. Tem como trazer a contoterapia para o mundo profissional também? Sim, com certeza. Essa é a minha especialização. Eu uso a contoterapia como uma ferramenta de desenvolvimento humano. De empreender, a gente acha que, vou empreender, vou lá, abro meu CNPJ e pronto, vou começar a faturar no dia seguinte, né? Não, e não é bem isso, né? Você descobre assim. que depois você monta o CNPJ, que daí você começa a entender o real empreendedorismo, né? As dificuldades, né? Você teve muita dificuldade durante esse trajeto, depois do ato de abertura de CNPJ? Olha, é muito desafiador, né? É algo que, assim, é como se, por mais clichê que pareça, mas assim, é como se você procurasse emprego todos os dias. Então, todos os dias você tem é uma montanha-russa, né? Ou uma roda gigante. Está lá embaixo, está lá em cima, e você tem que ser resiliente o tempo todo. Legal, a gente vê que realmente você vai daqui, é super inspirador. Mas nem tudo são flores. Não. Teve algum tropeço aí no meio do caminho que você fala assim, ali eu fui muito ousada, ali eu poderia ter sido um pouco mais cautelosa, Porque empreender é bom, ter essa trajetória assim, inspiradora, mas nem sempre é assim, né? Sim, dificuldades tem. E falar que não vai ter é ser ingênuo, né? Tanto nos pijamas, porque quando eu comecei, vou dar um exemplo, com os pijamas, eu era meio que única. E as pessoas começam a perceber que aquele negócio é legal, então você começa a ter concorrência. Essa é desafiador isso, você está sempre um passo à frente. Sempre olhar o que você pode melhorar para oferecer de diferencial para o seu cliente não ir comprar do seu concorrente, comprar em você. Embora a concorrência seja muito legal, porque estimula você a melhorar sempre.